Boa noite, que bom ter você aqui conosco nesta quarta-feira. Aqui em Tatuí, choveu ontem, hoje garoou um pouquinho e fez um sol bastante quente. Mas estamos aqui mais uma vez para adorar e engrandecer o nome de Deus e para nos confraternizarmos, enquanto a Igreja das Mangueiras está ali embaixo, num pequeno grupo, colocando seus pedidos, seus agradecimentos. Nós estamos aqui num pequeno grupo virtual. E quem nos acompanha é o Nelson, que é um dos anciões aqui da Igreja das Mangueiras. Nelson, por gentileza. Boa noite, Valnei. Boa noite, pastor Michelson. É mais uma vez um prazer muito grande estarmos aqui, nesse momento gostoso que nós temos, né? Aqui nós vamos bater um papo, vamos discutir algumas coisas, e o pastor Michelson vai adiantar um pouquinho para nós sobre o tema que vai ser exposto logo mais lá embaixo, né? Então vai ser um momento bem importante aqui, viu, Valnei? Que nós vamos tentar caçar aqui do pastor Michelson, né? Aquilo que ele pretende apresentar para nós depois lá embaixo. Acho que nós vamos explorá-lo. Eu acho que hoje nós temos um convidado especial, pastor Michelson Borges, ele que vai dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo às quartas-feiras. Todas as quartas-feiras estamos estudando esse livro, Histórias do Grande Mestre, Ensinos que podem mudar a sua vida. Pastor Michelson, por favor, se apresente, fale de onde o senhor é, se o senhor é daqui de Tatuí, de onde que é. Quem sabe tem alguém nos assistindo que é lá da sua terra natal? Se você é da terra natal do pastor Michelson, coloque aqui no chat para ele poder se identificar. É você que é catarinense, ou quem sabe até de Criciúma, Santa Catarina. Aí, ó, coloca no Criciúma. chat aí, se você é de Criciúma, coloque aqui, vamos lá. Muito bem. É um prazer também estar aqui com o Nelson, com o Valnei, meus colegas de ancianato aqui na Igreja das Mangueiras, né? E servidores na causa de Deus. Valnei, colega de trabalho também. Ambos trabalhamos na CPB. Valnei no RH e eu na redação, né? Agora é gerência editorial, né? Estamos fundindo ali os departamentos de arte com redação, né? E, bem, eu estou aqui já em Tatuí, vivendo aqui em Tatuí faz 25 anos. Minha esposa e eu viemos de Santa Catarina para cá, justamente porque eu fui chamado a trabalhar na CPB como editor. E já passei por várias editorias ali na redação. Trabalhei com livros didáticos, com revista adventista. Eu costumo dizer que eu só não trabalhei com o nosso amiguinho. Tudo mais eu praticamente tive o privilégio de trabalhar, né? E atualmente, já faz 7 anos, 8 anos, eu estou com a revista Vida e Saúde, a revista mais antiga, né, de divulgação de estilo de vida saudável no Brasil. Já tem vai fazer 85 anos ano que vem, a Vida e Saúde. E vários editores naturalmente passaram por ela, e atualmente eu estou ali responsável por essa revista. E também, juntamente com a Agatha Lemos, respondemos pela lição dos jovens, que agora chama Contexto Bíblico, né? Sou casado, tenho 3 filhos e basicamente é isso aí. Que bom. Amigos, eu estou participando de uma classe bíblica com o pastor Michelson aos domingos aí e tenho aprendido muito, muito. Pastor, e quem não é daqui de Tatuí e gostaria de participar de uma classe bíblica com o senhor? Tem algum recurso? O senhor tem algum recurso para quem nos assiste nesse Brasil aí, quem sabe no mundo aí, deles poderem assistir uma classe bíblica contigo? Valnei, dar estudos bíblicos é um dos grandes prazeres que minha esposa e eu sempre tivemos, né? Eu sou resultado de estudo bíblico, então eu sou entusiasta desse método de evangelismo, de compartilhar a fé, porque alguém fez isso comigo. E como diz a Bíblia, né, de graça recebestes, de graça dai. Então, há 30 anos, pelo menos, a Débora e eu temos sido uma dupla missionária, presencialmente, agora com esses recursos, né, mais modernos, classes virtuais também. Já dirigi algumas classes virtuais, usando a ferramenta do Zoom e outras, né, Google Meetings, enfim. E tem sido uma bênção, né? Eu estudei a Bíblia com alguns parentes recentemente, agora terei a alegria de batizar a minha prima lá em Florianópolis, né, na ilha de Florianópolis, nesse fim de ano. Estou muito feliz com a decisão dela. Temos essa classe bíblica aqui na igreja, que é presencial, né? Não é transmitida, mas temos aqui a cada 15 dias, né? Cada duas semanas, temos aqui um grupo de umas 10, 15 pessoas que têm vindo aqui à igreja. Tem sido uma bênção, né? Realmente tem sido uma bênção.
Bem, eu não tenho, assim, nesse momento, uma classe para ser formada. Já tenho uma classe formada, mas, geralmente, quando eu faço ali pelo Zoom, eu gravo e depois disponibilizo meu canal no YouTube. Então, os amigos que quiserem já assistir alguns temas prontos, né? Tem várias séries no meu canal. Tem uma série que a gente fez aqui nas Mangueiras, com o título Antes do Fim. Então, o que você precisa saber antes do fim. Foi uma série de 8, 9 temas, está disponível no canal. Aqui no canal da Igreja das Mangueiras também tem os sermões. É uma série bíblica de estudos. E em meu canal, a pessoa pode procurar por Apocalipse ou Daniel, tem algumas séries ali, inclusive com interação, né? Os alunos estão ali, eles fazem perguntas, eles compartilham. Então, a pessoa quase que imerge numa classe bíblica, né? E ela pode, inclusive, quem sabe, pegar dicas de como ela fazer também uma coisa desse tipo, né? Sim. Ah, eu quero fazer uma classe bíblica. Pode seguir o exemplo ali. Tem um vídeo de 1 hora, mais ou menos, no meu canal também, com o título Como Dar Estudos Bíblicos, em que eu compartilho esses 30 anos de experiência com dicas práticas. Então, quem quiser começar, né, esse ministério, que é uma bênção e não exige-se muita coisa, né? Você vai estudar a Bíblia, como todos temos que estudar, né? E aí você põe o pé na água, o mar se abre, e à medida que vão surgindo dúvidas, você vai pesquisando para responder, você cresce muito com isso, né? Sim. Então, dar estudo bíblico é bênção para quem recebe, e eu diria até que é mais ainda para quem oferece os estudos. Então, fica aí o convite, né, aos amigos, quem quiser ter esses conteúdos, estão todos à disposição. Então, se você se interessou, acesse ali no canal do YouTube, Pastor Michelson Borges, e lá você vai ter um rico material. Mas, Nelson, qual que é o tema de hoje que nós vamos explorar, o Pastor Michelson? Bom, Valnei, hoje nós temos 2 capítulos do livro aqui, né? Os nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham aí pelas redes sociais, sabem que nós vamos estar recapitulando, né, o capítulo 6 e o 7 aqui, junto com o pastor Michelson, né? Antes disso, Valnei, eu queria só dar boa noite aqui para Exiliene Prioli. Ela está nos desejando uma boa noite aqui, dentro do nosso Facebook, então é uma pessoa que está compartilhando aqui conosco e está nos assistindo aqui também pela internet. Conheço tá? a irmã Exiliene, estive na igreja dela, lá em Monte Azul Paulista, né? É mesmo? Ela se não me engano, ela é prima, eu não me lembro agora o parentesco, com a nossa irmã Tânia Prioli, né? E ela é uma irmã muito querida, a gente se comunica, oro por ela de quando em quando, então, meu abraço também para a Exiliane. Que legal. Opa, que bom. Eu também tenho aqui, Nelson, enquanto você... A irmã Maísa e o irmão José Francisco também, todas as quartas-feiras participam, eles já participaram de várias séries que nós tivemos aqui na igreja, e eles nos assistem do sítio Miranda. E eu os conheço desde o tempo da Nova Tatuí, porque eu fui ancião daquela mesmo? igreja aqui, né? E eles frequentavam a Nova Tatuí. Irmã Maísa. Então, um abraço aqui para a irmã Maísa, para o irmão Francisco, para os filhos também, eles têm 2 filhos queridos, né? Uhum. Então, que bom que estão nos acompanhando aí. Sim, estão aqui. Olha aí que bom. Mas, Valnei, aqui no capítulo 7, tem um tema muito interessante aqui. O título do tema é Como Alcançar o Perdão. Irmãos, se você está com a sua Bíblia aí, puder abrir em Mateus 18, 21, é justamente o texto bíblico que vai fazer relação com parte do capítulo aqui, certo? Então, ele diz para nós lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21, uma pergunta assim, muito emblemática, né? Nós já ouvimos muito esse texto aqui, é um texto muito conhecido, que diz assim, olha, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? E aí ele complementa dizendo o seguinte, até 7 vezes, Valnei? Essa foi a pergunta de Pedro aqui, que fez diretamente a Jesus, né? E pastor, olhando o comecinho do nosso capítulo aqui, traz uma informação também importante para nós. Ela fala assim, olha, os rabinos limitavam-se ao exercício do perdão até 3 ofensas, né? Então, eles achavam que deveriam perdoar até no máximo 3 vezes. Mas o texto continua dizendo assim, olha, julgando estar seguindo os ensinos de Cristo, Pedro ampliou até 7, o número que indica a perfeição. Então, Pedro ampliou esse número, Valnei. Ele achou, olha, 3 é pouco, mas 7 eu acho que está bem razoável, né, Valnei? O que você acha, Valnei? Você acha que 7 é um número
é bastante razoável? Nelson, se for nessa condição, eu já estou perdido. Eu também. É o que eu ia falar. Já estou É o perdido. que eu ia falar, Valdir, porque perdoar 7 vezes a mesma pessoa que Olha. cometeu o mesmo erro contra você ou contra mim, dá uma sensação que é demais, né? Sim. Vamos ouvir um pouquinho o pastor, o que ele pode complementar para nós dessa ideia, pastor, por favor? Eu acho interessante que Pedro ele sempre era assim, um tanto exagerado, né? Então, o que ele deve ter pensado? Eu vou dobrar e colocar mais um. E aí eu chego no 7, que é o número legal, né? Perfeição, né? E como se diz hoje, né? Jesus quebrou as pernas de Pedro, né? Porque ele disse, não, Pedro, não são 7 vezes, 70 vezes 7. Dá quase 500, né? Ou seja, não adianta você contar, né? Se o perdão foi requerido, perdoe. E aí a oração do Pai Nosso mesmo diz, né? Perdoa-nos as nossas dívidas como nós temos perdoado. De que forma temos perdoado? Com limitações, com restrições, com condições. Se Deus perdoasse desse jeito, né, como o Valnir disse, né, a gente estaria perdido, né? Se dependesse de alguma coisa, se eu fosse digno do perdão, se Deus limitasse a quantidade de vezes, né? Porque, infelizmente, nesta vida de pecado e tendo uma natureza pecaminosa, nós cometemos pecados, né? Por palavras, por atitudes, por pensamentos, por omissão, em muitas ocasiões, né? Então, não chegará nunca o momento, a não ser depois da glorificação, quando tivermos nosso corpo imortal, impecaminoso, né, perfeito. Não haverá um momento neste mundo de pecado em que nós não poderemos, em que nós pensaremos assim, agora não preciso mais orar o Pai Nosso. Ou pelo menos uma parte só, aquela parte lá do perdoa-me, eu não preciso mais porque eu estou impecável. Não existe isso, né? A própria Bíblia diz categoricamente, né, que se alguém diz que não tem pecado, já se faz mentiroso, o que é pecado. Então, afirmar isso já é um pecado. Não há um homem que não peque, diz Salomão, né? João diz, né, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecardes, né, na linguagem mais antiga aí, do vós, temos um advogado, né, Cristo Jesus. Então, o que Jesus procurou ensinar para Pedro é que o perdão de Deus é ilimitado. E nós temos que imitar o nosso Senhor, oferecendo o perdão também dessa forma, que nem sempre é fácil. Podemos até, quem sabe, depois trabalhar um pouquinho essa questão do não é fácil. Sim. Pastor Michel, o senhor falou aí de pecado, perdão, e aí eu fico pensando assim, se eu olhar para a minha vida assim, eu falo, não, até que eu não peco tanto, mas quando eu olho para o meu próximo, eu consigo visualizar tanto pecado no meu próximo, isso daí tem alguma relação? Eu olho assim, nossa, aquele camarada ali, olha, ele faz isso, está perdido. Mas eu não consigo enxergar os meus pecados. É justamente a parábola que Jesus contou, né? Aliás, Jesus era o mestre por excelência, né? Os conceitos, às vezes, fogem, são esquecidos, mas histórias não, né? Nós estamos aqui no século XXI, 2000 anos depois, ainda considerando essas histórias, as histórias do grande mestre, né? Porque elas trazem lições profundas e são contadas de um jeito que passam de geração para geração, né? Então, a parábola é aquela do rei, cujo súdito devia uma quantidade absurda de dinheiro. Era muito dinheiro. Era uma quantidade impagável. E o rei queria prender o indivíduo porque ele estava devendo aquela quantia, não pagava, né? E ele, então, chora, se atira aos pés do rei, implora e recebe o perdão. O rei fica com pena dele, né? E o perdoa. Tudo bem, você está, então, livre dessa dívida. Só que esse mesmo indivíduo tinha um devedor que devia 2 denários, que era tipo assim, salário de 2 dias, né, de um soldado, né? Uma quantia que nem se comparava com aquela que ele devia para o rei. E ele exigiu que ele pagasse. Né? Ele foi cobrar... Foi cobrar aquela pequena quantia daquele indivíduo. Quando o rei soube, volta. Agora você vai ser preso. Né? E vai pagar até o último centavo. Né? Então, a gente vê assim que a questão é essa. Tem uma outra comparação que Jesus faz com a trave no olho, o cisco no outro olho, né? Quando ele fala assim, você vê o cisco no olho do alheio, da outra pessoa, mas não vê a barra, a trave que está no seu olho. É muito mais fácil a gente analisar o pecado dos outros, condená-los e esquecer de se ver no espelho. Né? Porque, por exemplo,
É muito fácil condenar alguém por adultério, por roubo, uma coisa que apareceu. Mas e o orgulho? Como que fica? Se a gente pode esconder no coração. E o orgulho é dos piores pecados, porque ele está na raiz de vários pecados, se não todos, e levou Lúcifer à rebelião, né? Mas há pecados que podem ser escondidos, e são muito piores do que alguns que são manifestados, né? O pecado manifestado, a pessoa ela acaba sendo confrontada com ele, e ela tem uma oportunidade de arrependimento. E às vezes Deus permite que o pecado seja exposto justamente para a pessoa se arrepender. A igreja, por exemplo, tem a prática da disciplina eclesiástica, né? Tem gente que não entende muito bem isso, né? Acha que a igreja está castigando, a igreja quer expulsar. Pelo contrário, a disciplina eclesiástica tem o objetivo de justamente fazer com que o pecador perceba o caminho perigoso em que ele está e ele pare e pense. É quase que uma barreira para que ele não vá para o caminho do precipício, né? Então a disciplina sempre tem que ser redentiva. Então Deus permite para que a pessoa possa acordar para a vida. Talvez, no caso aqui do rei, ao prender aquele indivíduo, né, não sabemos o restante da história, podemos apenas imaginar, quem sabe na cadeia ele não parou para pensar, né, no que ele fez e possa ter tido até uma chance de arrependimento, né? A disciplina foi aplicada, a disciplina é necessária, mas há pecados que são ocultos, talvez nunca ninguém vai saber, só Deus, né? E é mais fácil então você julgar o pecado aparente de uma pessoa do que olhar para si e ver que você tem lá dentro também coisas que, se as pessoas soubessem, se escandalizariam, né? Então nós temos que pedir a Deus que não nos permita ser assim, nós temos que ser pessoas compassivas, porque, como se diz, estamos todos no mesmo barco, todos somos pecadores, carentes da graça de Cristo, carentes do poder do Espírito Santo para vencer, e devemos olhar para o pecador com misericórdia, querendo ajudá-lo, querendo animá-lo para não desistir da caminhada, né? Tem até aquele texto, né, que as pessoas interpretam de forma um pouco equivocada, que diz assim, olha, se alguém te fizer o mal, faça o bem para ele, porque você vai amontoar brasas na cabeça dele. Tem gente que pensa assim, então eu vou fazer o bem para me vingar, para que queime a cabeça. Não, mas não é a ideia, não é essa. A brasa vai queimar o preconceito, vai queimar a raiva contra você, porque você vence o mal com o bem. Então, acumular brasa sobre a cabeça dele é para que ele mude, né, o pensamento, as ideias, e quem sabe assim ele possa se converter de seus caminhos pela sua bondade, né? Então nós temos muito que aprender sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre como olhar para as pessoas e como olhar para nós mesmos, né? Muito bem. Pastor, deixa eu só avisar aqui, a Exiliene Prioli está mandando um abraço aqui para o senhor, tá, pastor? Muito obrigado, Exiliene. Sim, um abraço também. E a irmã Maísa, o irmão José Francisco também já postaram aqui, mandando um abraço, pastor. Nelson, eu acho que vamos deixar para explorar um pouquinho mais lá embaixo. É o que eu ia falar para você, Valnei. Vamos segurar um pouquinho, porque senão o pastor pode, né? Vocês me colocaram numa situação difícil, porque eu tenho que soltar, e não muito, porque tem ainda o culto, o sermão, né? Sim. Amigos, foi muito bom ter vocês aqui no nosso pequeno grupo virtual. Aqui é um momento que nós temos de nos relacionarmos com os nossos convidados e também com você que nos assiste aí pelos diversos lugares aí do nosso Brasil e, quem sabe, do mundo. A gente não sabe. Temos algumas pessoas aqui assistindo os cultos e são pessoas constantes. Muito bom ter vocês aqui. Mas não terminou aqui. Não saia daí. Continue aí, que o pastor Michelson já vai assumir o púlpito e ali ele vai poder detalhar um pouco mais esse tema que nós começamos a abordar aqui. Não saia daí, estamos descendo lá, na sequência daremos continuidade. Obrigado, pastor Michelson, pela sua Foi um prazer. Vinda aqui e sua disposição. Aula, foi curtinho aqui, mas foi uma aula interessantíssima, né, Valnei? Sim. Eu já aprendi que eu tenho que ver mais os meus pecados e deixar o do próximo meio de lado. Outra coisa, hein, Valnei? O número 7, Valnei, é 70 vezes 7, né? Exatamente. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite aos amigos que estão acompanhando as redes sociais da igreja. Já conversamos, né, lá da nossa classe virtual aqui da igreja. Ali foi um desafio, porque os meus entrevistadores ali queriam extrair muita coisa. Eu falei, mas tem o sermão ainda. Queriam que eu esgotasse já o assunto praticamente lá, mas realmente não esgota. São tantas lições espirituais,
São tantos ensinamentos, verdades, princípios nas parábolas que poderíamos ficar aqui a noite toda tratando desses capítulos, né, de hoje, que ainda seria pouco tempo. E lá mesmo a gente comentou na nossa classe virtual que é maravilhoso o método que Jesus usou de contar parábolas. Porque quando você ensina conceitos, eles muitas vezes são esquecidos, né? Eles passam e as pessoas muitas vezes retém muito pouco. Agora, quando você coloca uma moldura nesses princípios, uma moldura em forma de história, ou parábola, ou uma comparação, uma alegoria, isso aí perdura, né? Atravessa os séculos. Tanto é que estamos aqui 2000 anos depois, conversando sobre parábolas de Jesus. Histórias que permaneceram, né, histórias que permaneceram na história, digamos assim, e que atravessaram os séculos e trazem profundos ensinamentos. Não é à toa que ele era o mestre dos mestres, né? Que ele é o mestre dos mestres, que até hoje nos ensina como pregadores, professores, pregadores da palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos e os amigos que estão aí acompanhando na sua tela a abrirmos a Bíblia juntos em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, que é a parábola que neste livro aqui, As Histórias do Grande Mestre, é tratada no capítulo 6. Ok? Parábola da figueira estéril. Eu quero ler do verso 1 até o verso 9 para absorvermos assim o contexto dessa história. Inclusive leremos aqui os versos anteriores à própria parábola, para entendermos para quem e por que Jesus contou esta parábola da figueira estéril. Diz assim o texto: Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Pilatos promoveu uma matança de galileus. Aqui, esse é o episódio que eles estão lembrando para Jesus, né? Contando para Jesus. Então, Jesus, após ter ouvido esse episódio contado para ele aí, ele disse o seguinte, verso 2: Vocês pensam que aqueles galileus, eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, agora Jesus conta outro episódio, outra situação, foram esmagados por uma torre. Vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas, e Jesus repete a frase agora, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Essa é a situação que antecede a parábola. Havia ali alguns judeus, né, conterrâneos, contemporâneos de Jesus, que também era judeu, por sinal, e eles então contam uma história e Jesus conta outra. Histórias trágicas. Uma delas de alguns galileus que foram lá para oferecer sacrifícios e foram mortos por Pilatos. E Jesus conta outra, de um acidente. Uma torre que caiu e esmagou, matou alguns habitantes lá de Jerusalém. Algumas pessoas naquele tempo, e talvez até hoje algumas também pensem assim, né? Consideravam que se alguém fosse alvo de uma tragédia, é porque essa pessoa talvez fosse muito pecadora. Esse aqui está com câncer porque ele fez coisas muito erradas. Esse aqui sofreu um acidente porque ele não estava bem com Deus. Sabe, julgar as pessoas por tragédias, por acontecimentos trágicos, tristes, e Jesus aqui ele muda o foco deles. Não é porque fossem mais pecadores ou menos pecadores. Nós vivemos num mundo de pecado. Vivemos num mundo perigoso, num mundo não ideal, num mundo muito complicado. E todos nós estamos sujeitos a tragédias. Estamos sujeitos a incidentes
tristes, a situações complicadas, você pode cuidar da sua saúde ao máximo. Isso não te coloca imune a um vírus, a uma bactéria, ou mesmo a um câncer. Todos aqui estamos sujeitos a essas coisas, né? E isso não faz de nós mais ou menos pecadores. A visão distorcida deles era complicada, né? Noutra ocasião, Senhor, aquele cego ali, quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele ficasse nessa situação? Perceberam? Como eles tinham essa ideia de que se aconteceu uma tragédia, se nasceu com um problema, é porque era um pecador. Aí adicionava ao problema um outro, uma carga emocional terrível, um senso de culpa triste, né? A pessoa já tinha um problema, já tinha uma doença, ou algo com que ela nasceu, e ainda essa crendice adicionava esse peso sobre os ombros, sobre as costas, né? Triste isso. Então, neste momento, o grande mestre conta uma parábola. E no verso 6, a gente começa a lê-la. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Por favor, antes de prosseguirmos, leve em consideração quem era o público-alvo desta parábola. Judeus que tinham uma autopercepção carregada de vaidade, talvez, de auto-justificação, de se achar melhores que os outros. Ok? Esse era o público. Então, Jesus começa a contar a parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, para que ela não... porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume ou esterco. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der, o Senhor poderá cortá-la. Nesta parábola, o Senhor, o dono da vinha, é Deus. Deus o Pai. E aquele que intercede é obviamente aquele que realmente veio para interceder, para morrer pelos pecadores, para tentar salvar a todos quantos fosse possível. Esse é Jesus. Então você tem o dono e tem aquele que está ali intercedendo, dizendo: espera mais um pouco, deixa eu trabalhar um pouquinho mais aqui nessa videira, com essa planta, e quem sabe ela não reaja, adubando um pouco mais, cuidando um pouco mais. E aí ele pede um tempo maior de graça, de misericórdia. Eu imagino que na mente daquela audiência de Jesus, várias cenas vieram, porque eles eram conhecedores das Escrituras do Antigo Testamento. Ouviam na sinagoga, fazia parte da religião deles no dia a dia. E na Bíblia, essa ideia de figueira, ela é bem presente. Querem ver? Vamos a Isaías capítulo 5 agora. Isaías capítulo 5. E nós veremos de onde vem esse conceito de figueira e ao que esse conceito, ou essa parábola, é aplicado. Ok? Lembrando que Jesus estava falando com um grupo de judeus que se achava melhor que outros, né? Que queriam atribuir a alguns pecadores tragédias que haviam se abatido sobre eles. Isaías capítulo 5, eu começo a leitura aqui do verso 1 também, diz assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. Da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha ele construiu uma torre e fez também um lagar, onde eles esmagavam as uvas para ter ali extrair o suco da uva, né? Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Percebe os paralelos? Lá em Lucas, o Senhor esperava que a figueira desse frutos, mas não deu. Aqui,
O Senhor esperava que a videira desse uvas, mas também não deu. Expectativa frustrada. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é o quê? A casa de Israel. E os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Ele esperava retidão, mas eis a opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Aí está. Árvore frutífera é o povo de Deus. Por favor, não pense que essa parábola, tanto de Isaías quanto de Jesus, se esgota naquele tempo. Ela continua valendo. Árvore representa o povo de Deus. O que ele espera do povo, de seu povo? Frutos de justiça, de bondade, de retidão, de misericórdia, enfim, o fruto do Espírito. Amor, bondade, paciência, as boas obras que se espera de um cristão convertido. Inclusive, na sequência, aqui nós vemos algumas condenações. São alguns exemplos, obviamente, né, mas poderiam ser outras. Por exemplo, aqui no verso 8 diz: ai dos que ajuntam casas e mais casas. Aí mais adiante diz: e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ganância. Lá em Israel estava se manifestando isso. Que bom que nunca mais houve isso no mundo, né? Ganância. Árvore seca. Não tem fruto para distribuir com os outros. Ele quer só para si. Depois, no verso 11: ai dos que levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Verso 13: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Em lugar de sobriedade mental, embriaguez mental e espiritual. Não é só o vinho alcoólico, né, que eles consumiam ali, que embriagava a mente, mas também outras coisas podem ser colocadas aqui no grau da intemperança, né, que pode ser físico ou até mental. Coisas que entorpecem o nosso pensamento, coisas que nos afastam de Deus, que nos fazem perder o entendimento. Ai desses, porque se tornam árvores secas. Verso 18: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com cordas de uma carroça de bois. Iniquidade é pecado consciente, não é um deslize, não é, eu não sabia, puxa, perdão Senhor. É um pecado consciente, a pessoa sabe que está pecando e insiste naquilo em lugar de pedir perdão e poder para vencer. Então, ai dos que cometem iniquidade, que persistem no pecado, embora saibam que é pecado. Árvores secas, não tem fruto que Deus espera. E não se esqueça, a árvore que não produz fruto, ele tem um tempo de misericórdia e graça, mas chega um momento que ela vai ter que ser arrancada. Está ocupando o lugar ali inutilmente. Verso 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da luz trevas e das trevas luz. Eu coloquei aqui inversão de valores, ou relativismo também. Como o nosso mundo tem isso hoje, não é verdade? Pessoas que, não, mas isso não é tão errado. Ou então quando você fala alguma coisa, nada a ver. Cada um pensa como quer. Ai dos que ao bem chamam mal e ao mal chamam bem. O que é mal, o que é bem, Deus define. Deus é o padrão moral absoluto. Se Deus disse isso é pecado, eu como alguém que segue a Deus e que creio na Bíblia e sou um cristão, eu aceito. Senhor, se está escrito, é pecado. E eu te peço perdão e peço poder
para poder vencer meus desejos, minhas tentações equivocadas, enfim. Não vamos relativizar a verdade para tentar acomodar nossa vontade. Não vamos relativizar a palavra de Deus para acomodá-la aos meus pecados, meus hábitos, minhas preferências. Deus é quem sabe o que é o certo e o que é o errado. E eu me submeto. Justamente por estarem perdendo esse padrão absoluto, moral, as pessoas não têm mais rumo nesse mundo. Elas não têm mais uma base sólida, né, para construir seu caráter. E ficam perdidas, confusas. Adotam uma ética situacional e circunstancial. O tempo passa, a ética muda, elas mudam também. Para nós não é assim. Nós temos uma verdade absoluta. Essa verdade é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Cuidado com a inversão de valores. Cuidado com o relativismo. Verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Fazer de si mesmo o padrão. Da sua mente, seus pensamentos, a régua. Né? Aqui eu coloquei arrogância, prepotência, autossuficiência. A sabedoria verdadeira vem de Deus. Peçamos ao nosso Deus essa sabedoria, que é, acima de tudo, humilde, que se submete. E no verso 23 diz assim: por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam a justiça. Que bom que hoje em dia não há mais suborno, né? Que bom que hoje em dia não há mais injustiça. Nosso mundo mudou pouco nesses 2000 anos. Aí, no verso 24, na parte final do verso, diz assim: porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. O que faz com que um cristão se torne uma videira sem uvas ou uma figueira sem frutos? O desprezo para com a palavra de Deus, o desprezo para com a vontade revelada do Senhor, o desprezo para com a lei de Deus. Isso torna Israel uma árvore seca. Israel hoje somos nós. Israel hoje é a totalidade dos que creem em Deus. Não há mais uma nação escolhida, mas há um povo escolhido, que é composto por todos aqueles que aceitam a Deus e a Cristo como Salvador e Messias, tanto judeus quanto gentios, né? Então, na verdade, a advertência é para nós também. Podemos hoje pertencer, quer seja parte do tronco, como judeus, ou como sendo ramos enxertados, como aqueles que se tornam filhos de Abraão em Cristo. Podemos estar ali na árvore, mas se nós descuidarmos, eventualmente podemos também murchar, secar e não produzir frutos. Oséias capítulo 14, avance um pouco aí, depois de Daniel, é o próximo livro. Oséias capítulo 14, nós encontramos aqui alguns textos interessantes também, ainda dentro dessa parábola de árvore e frutos. Oséias 14, eu vou ler aqui do verso 1 até o 8. Notem que Jesus, quando conta a parábola da figueira, não está trabalhando assim num vácuo, ele não criou uma coisa totalmente nova. Ele traz esses conceitos do Antigo Testamento e os apresenta, digamos, com uma luz mais intensa agora. E aplica à situação daquele momento ali que os judeus estavam vivendo. Que situação? Um momento histórico triste, em que havia líderes judaicos corruptos, saduceus, alguns fariseus também, que haviam feito algumas concessões para o Império Romano para continuar mandando ali, usufruindo, né, da fama, do poder e até do lucro. Não é à toa que Jesus expulsou lá do templo os vendedores corruptos, não é? Então era um momento triste da nação judaica. Não era todo o povo que vivia essa condição, obviamente, né? E a gente tem que cuidar com essas generalizações também, né? Eu ouço algumas vezes, especialmente agora que esse espírito antissemita se levanta de novo no mundo, que coisa mais assustadora. Parece que voltamos algumas décadas no passado aí. E pessoas que dizem, por que os judeus mataram Jesus? Calma lá, foram todos eles? Os de hoje estavam lá naquele tempo? Foi um punhado de líderes corruptos que, temendo que Jesus fosse usurpar a sua autoridade ou criar um levante e assim perderem o poder porque os romanos não queriam que houvesse rebeliões,
esse punhado de corruptos levou Jesus à morte. Mas não se esqueça que Jesus tinha discípulos judeus. Não se esqueça que depois, quando Pedro prega lá no Pentecostes, 3.000 pessoas se convertem num dia. Quem? Judeus. Não se esqueça que também havia soldados romanos que se converteram. Não se esqueça de que havia fariseus convertidos. Então cuidemos com as generalizações. E não misturemos as coisas. Hoje o Estado de Israel é uma coisa. Israel nos tempos bíblicos é outra coisa. Era o povo de Deus ali, era uma teocracia inicialmente, né? Então, cuidemos. Hoje tem havido muita confusão, pessoas aplicando profecias da Bíblia ao Estado de Israel. Não tem sentido isso, né? É um Estado que sofreu uma agressão terrorista e ponto, fica por isso. E há pessoas de ambos os lados sofrendo, inocentes sofrendo, como sempre foi neste mundo terrível, infelizmente. Então, lembremos-nos de que a parábola de Cristo se aplica, sim, a alguns judeus, mas não a todos. Porque vários daqueles judeus foram árvores frutíferas. Pedro é um judeu. João era judeu. Paulo era judeu. Foram árvores frutíferas. E quando o privilégio de pertencer a esse povo é aberto a todas as pessoas, todas as nações, nós somos aqui incluídos, adotados nesse reino, e nós podemos ser, dependendo de nossa escolha, árvores frutíferas ou secas. Depende de nós. Vamos ver o que diz Oséias 14, do 1 até o 8. Israel, agora por favor, faça o seguinte exercício. Israel agora é você, sou eu. O apelo que o profeta faz aqui, claro que originalmente ele fez a nação de Israel daquele tempo, mas ele perpassa a história, repito, e agora entenda que esse apelo é para você. Você que foi adotado, enxertado na videira. Você e eu que somos Israel de Deus hoje, o Israel espiritual. Ele diz, Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios, a Assíria não nos salvará. Pare de confiar nas coisas humanas, nos exércitos humanos. A Assíria não vai salvar você. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos às obras de nossas mãos que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Não busque outros deuses fora de Israel. Só Deus, o Deus verdadeiro, é que pode nos satisfazer e nos salvar. Verso 4, vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Queridos irmãos, qual é a solução para uma árvore seca? Qual é a solução para aquela figueira sem frutos? Qual seria a solução para aquela videira sem uvas? O orvalho que vem do céu. Era disso que eles precisavam, é disso que nós precisamos. O orvalho que vem do céu. Aí seremos fortes, e aqui a figura é outra, né? É uma árvore poderosa como o cedro do Líbano. Seremos inabaláveis. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como trigo e florescerão como a videira. Olha aí, florescerão como a videira, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Amém? Sou eu que cuido de você. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. De mim procede o seu fruto. O fruto que Deus espera de nós, videira, vinha, figueira, não vem de nós mesmos, vem de Deus. Se nós mantivermos comunhão com Jesus, Ele fará de nós árvores frutíferas. E felizes, né? Porque feliz é aquele que frutifica onde é plantado. É isso que Deus quer fazer conosco e por meio de nós na vida de outras pessoas. Há um outro capítulo, né, que trata da
videira verdadeira. Jesus gostava de contar essas histórias ligadas a árvores, né? Porque a Bíblia faz assim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos, os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele dá muito fruto. Então, o segredo para nós produzirmos frutos espirituais é permanecer conectados à videira. Não permita que a sequidão chegue à sua vida. Não caia na rotina espiritual. Não viva longe de Deus, da oração, da Bíblia. Se você mantiver essa comunhão íntima, todos os dias lendo a Bíblia, orando, conversando com Deus, tendo essa amizade com Jesus, vindo à igreja, ou seja, fazendo tudo o que você puder para estar perto dele, você será uma árvore frutífera. E o seu fruto será visível. Será bom para você e você fará sombra, como é a comparação aqui da Bíblia traz, você fará sombra para outros, ou seja, a sua influência vai se espalhar. As pessoas vão gostar de ficar embaixo de sua sombra, da sua influência. E assim mais pessoas serão abençoadas por você, que é uma arvorezinha de Jesus. Você é uma figueirinha de Jesus. Você é uma videirinha de Jesus. Você é um cedrinho de Jesus. É isso que Ele quer nos transformar. Árvores frutíferas para o bem de nós mesmos e do nosso semelhante. Deus nos ajude a ser árvores frutíferas. Deus nos ajude a não secar espiritualmente. Pelo contrário, manter nosso vigor, né? Manter o viço espiritual graças à comunhão com Jesus. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradecemos porque nos trouxeste aqui à tua casa para esta reflexão. Se identificamos alguma coisa em nossa vida que está nos afastando de ti, nos ressecando espiritualmente, ajuda-nos, Pai, a voltar atrás, a aceitar o teu perdão, a restauração, receber o teu orvalho celestial e ser árvores frutíferas. E que o nosso fruto abençoe as pessoas ao nosso redor, nossa família, nossos amigos, colegas de trabalho, todos com quem entrarmos em contato, que possam também descansar à nossa sombra. E que a tua igreja, o Israel espiritual, no século 21, seja realmente uma videira cheia de frutos. Nós oramos e te pedimos um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém.